Olá, meus nihongosos queridos amantes do idioma japonês. Felipe Kawakami aqui na área, seu professor de japonês. Foi péssimo, sabe? Vamos fazer o seguinte, sem gancho, sem nada, eu vou vinhetar, depois da vinheta a gente vai falar sobre o que é a aula de hoje, tá? Vamos vinhetar só para esclarecer, esclarecer é ótimo, né? Só para esclarecer também não, como que é a palavra, meu Deus? Só para ficar mais tranquilo. Ok, agora sim, vamos falar sério, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Kawakami, eu sou professor de japonês já faz 5 anos, olha só que coisa. Desde que eu voltei do Japão, eu cismei que essa iria ser minha profissão e eu tô conseguindo pelo menos comer, sobreviver com essa minha função, essa minha nova profissão, tá certo? E hoje nós vamos ter uma aula aqui sobre gírias. Não sei o que as pessoas pensam ou não, mas muito se ouve dizer o seguinte: se você quer falar como nativo, você tem que falar que nem gíria. O japonês do dia a dia tem muita gíria. Não é errado. Não, né? Na verdade, quando você faz amizade com o japonês, ele fala muitas gírias e é importante entender isso. Mas para quem está no Japão, o japonês do dia a dia também tem muita coisa formal. Vai, vai no restaurante, vai na prefeitura, vê se eles falam gíria para te atender lá. Não, eles vão falar formal, eles estão acostumados com aquilo. Mas enfim, o fato é que hoje eu preparei uma aula sobre gírias. Nós vamos ver algumas gírias bem usadas aqui. Eu sei que isso faz com que a gente fique descolado com aquela vibe de que eu sou moderno, eu sei o japonês das ruas, eu sei o japonês falado. E é necessário saber. Na verdade, dita de maneira sincera, se nós quisermos aprender o idioma de verdade e se quisermos, principalmente se estamos no Japão, nos virarmos de verdade, nós precisamos saber dos dois, tá? Tanto a versão formal, tanto o Keigo, pelo menos para entender, como também a versão mais informal, ou como que eles falam, Mada Kudaketa Nihongo, né? Também precisamos saber. Então, vamos lá, vou aqui dividir minha tela. Estamos aqui. Agora eu olho para essa câmera aqui que fica mais fácil para mim. As 5 gírias de rua que te fazem parecer um japonês nativo, ou um nativo japonês, né? Olha que interessante. E aqui a gente dá o comando aqui, ó. E aqui, ó. Já percebeu quando a gente estuda um livro tradicional de japonês? A gente aprende lá aquelas estruturas gramaticais e fala meio que quadrado, por assim dizer. Meio que tudo certinho, tudo direitinho. Acho que isso acontece com qualquer língua, tá? Os livros de gramática do inglês também, né, começam você falando tudo direitinho, os 12 tempos verbais do inglês. E aí a gente fica confuso quando usa uma coisa ou outra, mas aí quando a gente vai ter contato com os nativos da Inglaterra, dos Estados Unidos, a gente vê que eles misturam as palavras, eles têm várias expressões idiomáticas. Com o japonês não é diferente. A impressão que eu tenho, apesar de não saber inglês, é que no inglês tem mais expressões idiomáticas, tem mais variações, né? Você tem que ter talvez mais gírias, inclusive. Tem que ter uma memória maior para saber o vocabulário do que do japonês nesse respeito, tá? Hoje nós vamos ver aqui, conforme está aqui, ó, 5 gírias, tá? Entre elas, yabai, mecha, majide. Isso vai fazer com que a gente pareça descolado, pareça jovem, né? Jovem. Eu, como já fiz mais de 50, tenho mais de 50, não tenho muito essa neura de parecer jovem. Mas é bom saber as gírias aqui. Vamos começar. A primeira delas é yabai, o canivete suíço emocional. Mas o que é yabai? Olha, yabai é um canivete suíço mesmo, porque pode significar tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa, que é um tipo assim. Você tá numa situação que você não sabe muito bem o que dizer, você diz yabai. Essa situação pode ser negativa, aí ela tem, ou essa palavra tem um sentido de perigoso, ruim, ou pode ser uma coisa excelente.
Aí vai ficar muito gostoso, muito quente e assim por diante, tá? Então, ele é um botãozinho, pensa nele como um botãozinho que quando você aperta, o que já era ruim ficou pior e o que já era bom fica ainda melhor, tá? E você usa ele para situações extremas só, tá? Coisas normais da vida, ninguém vai falar yabai, não. Tem que ser ou extremo negativo ou extremo positivo. Então, quando você está num dos dois extremos, neste mundo polarizado que nós temos, que ou você é 8 ou 80, o yabai é a melhor saída, tá bom? Vamos lá, alguns exemplos aqui, eu vou colocar a IA para falar, você escute, tente entender e tente repetir depois, tá certo? Então vamos lá, eu vou tirar o microfone para longe para não dar microfonia. この機械は本当にやばいですか？ Muito bom, conseguiu repetir, conseguiu discernir? Se não, eu vou repetir para você. Kono kikai wa hontou ni yabai desu ka? E aqui, como que é esse yabai, né? Que sentido? Vamos lá fazer. Eu vou escrever na tela, eu vou escrever na tela. Eu vou. Peraí, deixa eu colocar meu painelzinho aqui, ó. Meu draw aqui, eu vou escrever na tela. Eita, que nós estamos aqui. Vamos lá. Kono kikai, essa palavrinha aqui significa máquina, tá? Máquina, máquina. Máquina. E aí, hontoni, essa expressão aqui, de verdade, verdadeiramente, né? De verdade. Então, o que, que nós estamos falando até aqui, né? Ó? Esta máquina de verdade, yabai. Aí fecha com desca, que é a pergunta formal, por assim dizer. Ou seja, essa máquina é verdadeiramente yabai, mas qual é o sentido de yabai aqui? Aqui o sentido de yabai pode ser tanto uma coisa como outra, tá? Aqui nós puxamos para o lado negativo. Perigoso, tá? Perigoso. Mas vamos supor que essa máquina fosse uma máquina que fizesse uma coisa assim muito boa. Uma máquina, sei lá, uma impressora 3D que faz o celular, você joga o chip lá dentro e ele já faz o celular, tudo assim, já faz a conexão. Uou, quando que é? Hontoni yabai desu yo. Mas não no sentido de perigoso, de ser uma coisa muito fora da curva, tá certo? Na tradução, nós colocamos como perigoso, que é uma coisa negativa, mas também poderia ser uma coisa positiva, tá? Como eu disse, yabai é o botãozinho de situações polarizadas, ou 8 ou 80, tanto para o negativo como para o positivo, tá certo? Apagando a bagunça aqui, não, não é aqui, apaguei, e nós vamos continuar. Essa máquina é realmente perigosa? Muito bom. Vamos ver um outro uso aqui, ó. Tem essa frase aqui, eu vou colocar aqui para nossa IA falar e vou tirar o microfonezinho. 明日のスケジュールはちょっとやばいですね。Muito bem, aí, escutou? Conseguiu? Foi dito isso daqui, ó. Está no schedule. Chotto yabai desu, né? Vamos voltar aqui nossa. Oi, aqui, ó. Está, né? Eu vou até trocar, vou até trocar de cor. Hoje eu tô metido, hoje eu tô metido aqui, ó. Está amanhã, amanhã talvez, né? Schedule é programação. Isso aqui vem schedule do inglês, né? Do inglês. Por isso que está escrito aqui, ó, tudo em katakana. Choto é um pouco, yabai. Aqui, ó, yabai, né? Pelo sentido da frase, você acha que o, a programação de amanhã é um pouco mais no sentido negativo, né? Então, aqui pode ser perigoso, pode ser hard, né? Aquela que tem um monte de coisa para fazer. Na tradução tá como tenso, tá? Mas percebeu que aqui isso indica que é o, a ponta do iceberg do negativo?
Só que aqui deu uma suavizada por causa desse choto, né? Choto é só um pouco, mas levou lá pro negativo, tá certo? Então como é que fica isso? Vamos apagar essa bagunça aqui, ó, e fica desse jeito, ó. O cronograma de amanhã, ou a programação de amanhã está um pouco tenso, não é? Se né, tem a mesma função do português, tá certo? Vamos ver isso em algumas frases agora mais informais. Konoramen, yabai. Konoramen, yabai. Aqui, ó, esse lamen, ou ele é muito ruim, ou como nós traduzimos aqui, ele é muito gostoso, tá certo? Surreal de gostoso. Não é um pouco gostoso, é o máximo de gostoso, tá certo? Aqui, ó. Chikoku shiso, yabai. Chikoku shiso, yabai. Aqui, ó. Chikoku é chegar atrasado. Chikoku suru ou chikoku shimasu significa atrasar-se. E quando tem esse so aqui, vamos escrever aqui, né? Esse so aqui, ó. Esse so, que é um sufixo. Esse sufixo significa parece que, ou seja, parece que o quê? Que atrasar-se, ou seja, parece que eu vou chegar atrasado. Isso é negativo. Então esse abai aqui tá jogando a coisa lá para baixo, né? No sentido negativo, né? Então como que a gente poderia traduzir isso? Talvez deu ruim, caramba, e agora? Para não dizer coisa pior em português, tá certo? Mas essa é a gíria. E essa é uma característica das gírias, né? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Essa é uma característica das gírias, né? Não tem só um significado. E na verdade as pessoas usam a gíria quando falta vocabulário para eles. Mas não deixa de ser um vocabulário, tá bom? Yabai é nesse sentido. Primeiro entendido, vamos para o segundo. Mecha, mecha. Esse aqui é um multiplicador de intensidade, tá? Então, ele depende muito do que vem depois dele. Ele é praticamente um advérbio, tá? Então, é um botão de turbo em carro de corrida. Não muda o caminho, mas muda a potência. Tanto para o ruim como para o bom também, tá? Ele é, na verdade, o informal de totemo, tá? Então, quando a gente quer falar que uma coisa é muito boa, totemo ioides, ou totemo ides, aí mechaides é uma linguagem mais despojada, mais levada nessa vibe de gíria, tá certo? Então vamos lá. Ver o nosso exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo aqui, ó. Opa, passou aqui. Eu vou colocar aqui de novo de volta e veja assim na voz da IA. Vê se consegue tentar entender, né? Isso é bom para treinar os ouvidos. 関西弁はめっちゃ面白いです。 E aí, conseguiu? Kansai ben wa mecha omoshiroi desu, né? Lembrando que quando tem esse tsu pequeno ou essa dobra de consoantes, nós temos que dar aquela pausinha básica, né? Essa dobra de consoantes, né? Ou esse tsu pequeno, ou essa dobra de consoantes, a gente dá uma variada, tá certo? Kansai é uma região lá de Osaka, Hyogo, aquela região, tá? Kansai Ben, quando a gente fala assim, é o dialeto de lá, o sotaque de lá. E esse dialeto de lá, o Moshiroi, é divertido. Só que não é um pouco divertido, é muito divertido. É demais! Aí a gente usa o mecha. É o tutemo de uma maneira despojada. Tá certo? Vamos apagar essa bagunça aqui e ir para baixo. O dialeto de Kansai é extremamente interessante. Mais um exemplo, eu vou falar aqui, ó. このゲームめっちゃ簡単。このゲームめっちゃ簡単。Ou seja, né? このゲーム, este game, ou este jogo, cantão fácil. Não, mas não é só fácil, é muito fácil. Então, esse game mecha kantan desu, ok? Talvez este seja o mais simples de todos os que nós vamos ver aqui, tá certo? Mais simples. É o totemo informal, totemo despojado. Correto? Vamos então para o nosso próximo aqui. Muita coisa para controlar aqui, mas nós conseguimos.
tudo ao vivo, sem edição. Ao vivo não, né? É gravado, mas eu não edito nada não. Tem preguiça. Sugoi ou suge. Suge, tá? Aqui tá suge i, mas é suge. A gente prolonga esse aí, tá? O grito da torcida. Imagina a vibração de um estádio de futebol quando sai um gol incrível. Ninguém diz que espetacular. As pessoas gritam, né? As pessoas gritam o quê? Sugue! Sugue! Tá? Ao pé da letra, isso significa mais ou menos alguma coisa como incrível, tá? Como incrível. Interessante que muitas vezes se usa isso daqui como um advérbio. E advérbio, como que eu posso dizer? Se sugoi é incrível, o advérbio de sugoi é incrivelmente. Incrivelmente, tá? E para isso, para transformar a palavra, um adjetivo, sugoi, num advérbio, a língua japonesa tem uma regrinha, né? Que a gente pega o sugoi, tira esse i e coloca isso aqui. Aí fica sugoku. Sugoku. Aí, incrivelmente, né? Sugoku kantan. É incrivelmente fácil. Só que é gíria que nós estamos falando aqui. Então, o que a gente faz? A gente pega e fala suge, suge. E nem se preocupa com isso daqui, porque quem se preocupa com isso daqui são os acadêmicos. São aquelas pessoas que, tipo professor, tipo eu, que dói os ouvidos quando está gramaticalmente errado alguma coisa. Professor de português é pior ainda, né? Mas não, mas tá valendo aqui, isso é aceitável na língua, tá? Eles fazem mush, ignoram essa regra e falam suge, de uma maneira como se fosse um advérbio, algumas vezes, como no exemplo acima, tá? No exemplo acima, vamos ver aqui, ó. Deixa eu apagar essa bagunça primeiro e depois agora nós vamos tocar. あの人のダンスはすげえ良かったです。Ah, até Iá falou suge, yakata desu. Então vamos lá, mais uma vez. Eu preciso puxar isso aqui um pouquinho para cima. Pera aí, só um pouquinho. Aí, agora vai, né? Então vamos lá. Anorito, hito é pessoa. Dance, vem do inglês dance, é dança mesmo, tá? Suge no sentido de um advérbio, tá? Incrivelmente. Yokata é o adjetivo yoi ou i, bom, né? Então, tá no passado. Então, a dança daquela pessoa foi incrivelmente boa. Sugei Okata. Eles fizeram um mushi aqui naquela regrinha que a gente acabou de explicar, tá certo? Mas tá tudo bem. No japonês das ruas isso é válido, tá certo? Isso explicado, vamos apagar essa bagunça e aqui está a tradução. Essa daquela pessoa foi boa demais, foi incrivelmente boa. Aqui já tá como adjetivo, tá? Omae sugenja! Ei, Omae sugenja! E eles falam bem assim mesmo, né? Muito bom. Aí, o que tá dizendo? Omae é você, só que suge, que sentido tem esse suge aqui? Ah, que você é incrível. Ou você é demais, como tá aqui, tá certo? Sugeja, tá sugonja, né? Ou seja, você é incrível, você é demais, tá? Ou quando você consegue fazer alguma coisa incrível, né? O japonês logo fala sugoi, suge, né? Só que giralmente falando, suge. Tem mais um exemplo aqui, ó. Aqui mais uma vez como advérbio, tá? Vamos lá. Repita para nós. Ya. 今日のテンションすげえ高いね。Kyou no tension. Suge takai, né? Ok. Então, o suge takai, incrivelmente alto. O que é incrivelmente alto? Kyou no tension. Kyou hoje, tension, tensão, empolgação, ambiente, alguma coisa nesse sentido, tá? Então a empolgação de hoje está alta pra caramba, tá? Está incrivelmente alta. Isso aqui é uma gíria. Então a gente pode usar esse tipo de palavra numa tradução livre, tá certo? Muito bem. Cuidadinho aqui. Mulheres usam suge em uma conversa polida
com desconhecidos? Não, isso não é muito bom, tá? Isso é mais usado por homem, tá? É mais bruto, mais masculino. Mas tem mulher que usa e tá tudo bem. Tá tudo bem, tá? Isso é mais cultural do que qualquer outra coisa. Outro, Madde. Madde é a nossa próxima gíria. O que que significa isso? Vamos ver aqui, ó, a explicação. Gostei muito dessa explicação. Um sensor que apita toda vez que uma história parece boa demais para ser verdade. E você é mesmo? Será que é? Madde desu ka? Madde de? Tá, então quando você quer expressar essa surpresa, ou então a incredulidade, você usa esse madde de, tá certo? Olha só como fica legal. Vamos lá? Vamos deixar a IA falar aqui, tá bom? マジですか？知りませんでした。Madde desu ka? Shiremasen deshita. Sério? Não sabia, tá? Shirimasen eu não sabia, ok? Sério, então esse Madde desu ka, sério? Como que naquela vibe, né? Isso é verdade? Parece inacreditável, eu tô incrédulo, mas nessas ocasiões, Madde desu ka? Outra uso dele também é como se fosse um advérbio, tá? Madde de tá aqui. Vamos lá. Eu vou falar dessa vez, né? Madde de kono shigoto wa muzukashii desu, tá? Nos livros de gramática a gente aprende só essa segunda parte aqui. Eu tô esquecendo de escrever, né? A gente aprende só essa segunda parte aqui, né? Kono shigoto wa muzukashii desu. Não lembra aquelas estruturas? Alguma coisa a, alguma coisa desu. Isso aqui é um substantivo. Isso aqui pode ser um substantivo, um adjetivo, tá? Lotinha toda, né? Então, mas aqui temos uma frase que diz alguma coisa, que na verdade esse serviço é difícil. Só que aqui, ó, uma de já virou coisa de rua. Já virou gira, né? Então, de verdade, né? Poderia ser Hontoni, quando chegou a música desu ka? Poderia, mas não tem a mesma pegada, o mesmo apelo das ruas de ser uma gíria, de ser descolado, tá? Então usa Madde com o seguinte sentido. Vamos apagar essa bagunça toda aqui, ó, com esse sentido aqui. A Madde quando chegou a música desu. De verdade, esse trabalho é muito difícil. E aqui, Madde de akirameru no. Madde de akirameru no. Lembrando, eu sempre gosto de dizer, né? O no é a partícula informal das perguntas, né? A formal é o deska, ou ka, ou deska, né? Agora, quando você fala com um amigo, no. Akirameru no. Akirameru desistir. Madde de akirameru no. Sério mesmo que você vai desistir? Então é nesse sentido, tá certo? Então, Madde de tem esse sentido, né? De verdade. Quando você quer expressar sua surpresa, até mesmo sua incredulidade, que você não está acreditando naquilo que foi falado ou dito, ou que naquilo que aconteceu, tá certo? Então aí, essa é a quarta gíria. Nós temos uma quinta gíria aqui, yapari ou yapá, como eles gostam de dizer, tá? Esse aqui, conforme está aqui no título, é o caminho ou o carimbo da intuição. Mas por quê? Em que sentido? Sabe quando você pensa numa coisa e acontece justamente como você pensava? Ou quando você vê uma situação e você fala assim, você pensa que aquilo vai dar ruim, ou aquilo vai dar bom. Nessas situações você usa yapari, tá? Yapari. Por isso você vai ver yapari ou yapa no começo das frases. Porque ele começa assim, como eu pensava, deu ruim o negócio aí. Ou como eu pensava, esse negócio deu bom. Nesse sentido que é usado yapari, tá bom? Então vamos lá. Aqui uma coisa boa, tá? Vamos deixar aí a repetir. やっぱりこの場所は静かですね。Muito bem. Se a IA falou direitinho, yapari quando baixou a shizuka desu, né? Eu falo se a IA falou direitinho, porque às vezes meu fone de ouvido falha aqui, né? Ok, vamos fazer a nossa ver aqui. E agora aqui em cima, eu consigo, né? Quando baixou este lugar, shizuka, tranquilo. Alguma coisa lá, alguma coisa desse. Esse daqui é um substantivo, esse daqui pode ser um substantivo, um adjetivo. No caso é um adjetivo, tá?
estrutura facinho de quem está começando a aprender japonês. Yapari dá um gostinho diferente, né? Como eu pensava, né? Pode ser yapari, yapa, tanto faz. O que isso indica? Que você, conforme você pensava, isso daqui se confirmou. Tá certo? Conforme você pensava, isso daqui se confirmou e tá tudo certo. É a gíria do sabichão, sabe? Sei tudo, então ele fala yapa, yapari pra cima e pra baixo, tá? Pagando essa bagunça aqui, vamos continuar. Continuar. Vem aqui pra baixo, mouse. Mousezinho. Mousezinho. Próxima frase. Yaparibiru adame desu ka? Yaparibiru adame desu ka? Aqui nós temos dame também. É quase uma gíria. É uma gíria, né? Dame, porque pode significar tanta coisa, tá? Tanta coisa. Neste caso aqui, não pode ou não é bom, tá? Não é bom, ok? O que não é bom? Esse cidadão aqui, bir, cerveja. Como eu pensava, cerveja não é bom, cerveja é ruim, né? No fim das contas, né? Por assim dizer, ok? Então, como eu pensava, ou no final das contas, é o sentido de apari, tanto é que aqui tá, no fim das contas, cerveja não pode, cerveja é ruim e assim por diante, tá certo? E a última frase de hoje, vamos lá. Yappari kare ga ichiban jouzu da yo. Yappari kare ga ichiban jouzu da yo. Como eu pensava, ele, Ichiban, é o primeiro lugar, jouzu, de habilidade, né? Então ele é o mais habilidoso, é o melhor, tá certo? E a pari é a partícula, não, né? A gíria do sabichão. Meu Deus do céu. Me ajuda, mouse, aqui. Isso, como eu imaginei, ele é o melhor, mais habilidoso de todos. Muito bem, conseguiu gravar as 5 gírias que nós consideramos aqui? Espero que tenha ajudado, mas não acabou não. Nós temos a história do final. Diálogo de encerramento, linha do tempo, né? Sempre nós temos uma historinha aqui que faz... Os alunos gostam, tá? Os meus alunos gostam disso porque fica mais fácil de recuperar depois as coisas que nós estudamos. Eu falo basicamente o seguinte, lembra da historinha tal, 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 tal? Nós aprendemos aquela aula. Ah, entendi. Né? Porque é um curso, a gente precisa do que a gente aprendeu antes para continuar progredindo. Então, por causa disso que a gente usa as historinhas aqui dentro com os alunos e aqui também no YouTube também. Vamos lá. Camila e Sayuri são duas personagens dos 11 que tem no nosso elenco, né? Camila é uma universitária e Sayuri é uma japonesa legítima. Elas vão lá no fliperama ou no Game Center de Akihabara, no dia de folga. Aí, Camila falou o seguinte, Game Center wa totemo nigiyaka da né? Ou seja, o Game Center está muito movimentado, cheio, né? Ok, Game Center é fliperama, né? Esqueci disso aqui. E aqui nós temos as duas aqui, né? Lembrando que essa daqui de rosa é a Camila e a mais comportadinha, a japonesinha aqui, é a nossa Sayuri. Cena 2, vamos lá, o que aconteceu? Camila aponta para a grande máquina de dança musical. Isso no Japão era uma febre algum tempo atrás. Hoje eu não sei, tanto, mas estou 5 anos aqui no Brasil, não sei mais, né? Ok? Aí Sayuri fala, quando baixou de dança no game o shimashou, ou seja, vamos neste lugar fazer aquele jogo de dança. Né? Então, foi sugestão da Sayuri, olha que é a Sayuri, né? A Camila apontou, mas quem falou é a Sayuri. Será que elas vão se dar bem nisso aqui? Cena 3. Camila sobe na plataforma da máquina e tenta seguir o ritmo rápido na tela. Tenshu ga agaru kedo konorismo wa nanyido ga takai yo. Né? Assim, ó. Tenshu ga agaru kedo konorismo wa nanyido ga takai desu. Tem uma palavra difícil aqui, ó. Nanyido, que é grau de dificuldade, tá? Grau de dificuldade. Tenshu ga agaru significa que a tensão aumenta, kedo, mas, konorismo, esse ritmo vem de ritmo, rhythm, do inglês, né? E é ritmo mesmo. Só que o grau de dificuldade, takai, é alto.
Então ela não tá conseguindo, né? Ela fala que a empolgação sobe, mas dançar que é bom? Nada, olha. Tá meio apatralhada, né? Olha só. Não parece que ela tá dançando bem, né? Muito bom. Vamos ver o que vai acontecer agora. Cena 4. Sayuri assume o controle da máquina, dança perfeitamente sem errar nenhuma nota e bate o recorde. Quem diria, né? Yapari watashi no kachi desu ne. Isso tá parecendo, como que se diz, de Mansuru, né? Se mostrando. Yapari, como eu pensei, watashi no kachi desu ne, minha vitória. Tá. Ok, olha, posuda ela, né? E não errou nada. Tá assim, ó. E cena 5 e última. Camila olha para a tela de recordes em choque total com a surpreendente habilidade de Sayuri. Maji de saki no igoki wa sugei yo. Maji de sério. Saki no igoki. A movimentação de agorinha. Sugei. Foi incrível, né? Ok? Foi incrível. E aí nós acabamos aqui, ó. Ó, bateu o recorde. E aí ela voltou à postura dela, né? Postura de japonesa. Eita, tá certo? Muito bem, vamos aqui voltar. Opa, agora tem que olhar para cá, né? Isso. E aí nós consideramos 5 gírias nessa aula. Ó, e não acaba por aqui não, tá certo? Não acaba. Tem na descrição do vídeo exercícios para você fazer, tá? Você assiste essa aula, quer fazer exercício lá na plataforma interativo, tá? Só clicar no link, você vai colocar seu nomezinho lá bonitinho, vai fazer os exercícios, tá? E vai solidificar. Solidificar é ótimo, né? Vai colocar dentro da cachola aquilo que você aprendeu aqui, tá? Não basta ser um professor divertido, a gente precisa fazer os exercícios para realmente aprender de verdade. E os meus alunos fazem o mesmo tipo de exercício, tá? A única diferença é que eles têm acesso ilimitado à plataforma quando eles têm meu acompanhamento premium. Também vai ter na descrição do vídeo meu peixinho, né? O link para minha página de vendas. Lá eu explico, inclusive eu falo os valores lá. Aqui eu não falo não, mas lá, se você assistir o vídeo, você vai saber dos valores atuais que a gente pratica, tá? Pelo acompanhamento prêmio individual. Enfim, as condições estão todas lá. Clica no vídeo, não quero me estender mais. Olha aí, nós já temos 32 minutos de vídeo, né? Se te ajudou, tá ótimo. Eu me divirto um pouquinho fazendo isso daqui. Tá bom para todo mundo, tá certo? Espero que você tenha gostado. Foram as 5 gírias de hoje. Vamos ver se eu lembro de cabeça, né? Suge, mecha, mandi, yabai, yapari. Ó, eu lembro. Então, assiste a aula quantas vezes quiser. Faça os exercícios. Lembrando só uma coisa, né? Os exercícios ficam disponíveis por 48 horas depois que você clica, tá? Depois que você clica, coloca o nomezinho lá, você tem 48 horas para fazer. É só esse cuidadinho que você precisa tomar, mas o resto é nós, estamos junto, até mais, vamos vinhetar. Vinhetando, mata, né?